Bom, pessoal, estou continuando aqui usinando a bucha da caixa de direção. Esse vai ser o último passo para a medida interna ficar já zerada. Então, depois desse passo aqui, só falta a terminar por fora, fazer a cavidade da trava aqui no meio, que vai segurar ela, né? No lugar desse anelzinho aqui, vai ter uma trava no meio aqui, que é para ela não sair. E o comprimento dessa bucha vai ser o dobro disso daqui, ó. Então vamos botar que eu tenho 26, vai para 50. Aproximadamente 50 milímetros de comprimento, ó. É o que está aqui, ó. 50 milímetros. Então ela é o dobro do tamanho dessa. Então, esse aqui é o último passo, é o ajuste para ficar zerado nessa medida. Então, terminando esse passo, eu vou fazer o ajuste externo mais a guia, e vai entrar um anel de trava. Esse anel de trava aqui vai ser modificado para poder colocar aqui no meio. O que vai acontecer? Quando eu empurrar a bucha lá dentro, esse anel vai encolher e vai chegar lá. Quando ele chegar na ranhura que tem dentro da caixa, ele abre e aí não tem jeito de sair de novo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês a caixa, para terminar esse passo, né? E já fica. Agora eu vou fazer o anel ficar no meio aqui certinho. Esse anel vai ser modificado, essa abertura aqui vai ser tirada. Vou pegar a caixa aqui, peraí. Se vocês observarem lá dentro, vamos ver se vai dar para iluminar lá dentro. Lá dentro tem duas ranhuras. Tá vendo? Bem no fundo, ó. Aí esse anel vai entrar lá dentro. Quando ele chegar lá dentro, o que vai acontecer? Ele expande. É igual aqueles anéis de homocinética, né? Já tá lá dentro da peça. Quando você impõe a homocinética lá, que ali chega na posição, ele abre, pronto. Na hora de tirar, você bate que ele volta de novo e sai a bucha. Mas tem que ter uma pancada ou uma pressão maior um pouquinho, senão ele não sai. Correto? Vou dar mais uma pausa aí para poder fazer por fora, né? Aqui já está zerada por dentro. Aqui já está zerada por dentro. Ó, justinho. Tá vendo? Tem que ficar bem certinha mesmo, que é para poder, quando entrar, não ter folga. Tá bom? Vou dar mais uma pausa aí para mim fazer o ajuste por fora agora. Bom, a medida interna já foi finalizada, né? Então, agora eu vou dar um passo para de fora e para chegar ao final da medida externa. E uma observação que eu gosto de fazer é o seguinte: as minhas ferramentas, quando eu vou fazer trabalho em plástico, eu costumo fazer um bits ou bedame para um corte melhor. Sempre o corte arredondado, entendeu? Para que o corte fique sempre polido. Um outro detalhe que é muito importante também, é o seguinte: os passes que eu dou aqui é sempre de 2, quando vai finalizando a medida, é de 2 em 2 décimos, 3 décimos, às vezes até 1 décimo de corte. Porque o plástico, se você der um corte muito profundo, ele movimenta, ele vai para dentro e volta. Quando você vai ver a medida, você pensa que está na medida, o passo que você deu, ele já passou da medida. Aí você perde a peça. Então, eu costumo dar um final assim, quando está faltando aí 1 milímetro para chegar
na medida, 8 décimos mais ou menos, eu vou dando passo de 2 em 2 décimos, entendeu? Para finalizar. Porque se você dá um passo maior, o plástico tem a propriedade de murchar na hora que está torneando. E os cortes da ferramenta sempre bem amolados e com um grau de saída bem acentuado para poder ele cortar e sair o cavaco. Porque se o cavaco fica na frente, o material, o plástico, a viruta que sai do plástico, ele fica na frente, ele calça e afasta a ferramenta. Ele empurra o plástico para longe da ferramenta. Então, aí dá diferença de medida. A pessoa às vezes não consegue atornear. Ou então, quando vai tornear, reclama que não, a peça, quando estava finalizando, a peça, o último passo, passou. Passa mesmo, porque o plástico, às vezes, em uma determinada posição, ele é mais duro do que o outro lado. Ele tem a parte nele que ele é mais mole, mais macio. Se você prestar atenção no barulho do corte da ferramenta, a gente já percebe isso. Que ele tem hora que ele tem um barulho mais acentuado e tem hora que ele tem um barulho mais suave. Onde ele corta mais, entendeu? E tem lugar que ele não corta bem, porque tem diferença de gramatura de plástico. Então, por isso que eu dou os passos bem fininhos, com a ferramenta bem amolada, em curva, sempre corte arredondado, tá bom? Essa é uma dica que eu dou para quem trabalha no torno, né? Já passei aperto com isso aqui, perder peça, buchamento de caminhão, de balança de caminhão aqui, que a bucha tem 130 milímetros de diâmetro, entendeu? Então, quando você vai dar o último passo, ela sai fora da posição, por causa de ser plástico. Outra coisa que acontece muito é que preso no torno, o plástico tem um comportamento. Se você bater no plástico, às vezes ele sai fora e começa a sair fora de centro. Ele perde o alinhamento. Por quê? Você bateu, ou esbarrou uma ferramenta, ou na hora de botar uma chave dessa que bateu no plástico, ele sai fora. Entendeu? Então, é um cuidado, prestar atenção nessas horas por causa disso. Vou dar mais uma pausa aqui que eu vou fazer o final externo. O último passo que eu estou dando, a um décimo mais ou menos que está retirando o material. Então eu vou dar esse passo, depois eu vou voltar o carro para trás e dar novamente o passo sem mexer no carro transversal. Como se fosse um passo na mesma medida. Aí vocês vão perceber que mesmo assim, às vezes ainda sai material, justamente para aquele detalhe. Ele encolheu, estou tirando aqui 1/10, já está próximo à medida. Então, na hora que chegar no final aqui, eu vou voltar e dar outro passo. Esse passo foi dado na mesma medida que foi o primeiro passo, né? Que era 1/10. Então você vê que ainda, mesmo assim, ainda sai um pouquinho de material.